Gálatas 3, versículo 26 diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeus, nem gentios, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso que Paulo escreve aos Gálatas para desmistificar essa questão de quem era, né? Porque faziam muita separação, judeus, gentios, homens, mulheres. Não, Cristo é tudo em todos. Então vocês são um em Cristo. Então ele termina ali dizendo que somos verdadeiros filhos de Abraão. Por quê? Porque fomos comprados por sangue. Jesus, eu já falei aqui uma vez, eu gosto de repetir isso. Nós somos resgatados por um homem que nasceu judeu, viveu o seu ministério como um judeu, morreu e ressuscitou sendo judeu e vai voltar para buscar a sua igreja sendo um judeu. Então, por muito tempo, a igreja ela foi contaminada, roubada, né, por tantas coisas boas que nós temos na palavra, com mentiras, como diz assim, você não pode celebrar determinadas coisas porque você não é judeu, porque se você fizer isso, você é judaizante. Não foi isso que eu acabei de ler, né? A palavra é bem clara. Não existe essa separação. Nós fomos adotados, selados e somos filhos do mesmo Pai. Amém? Glória a Deus. Levítico 23, nós lemos várias vezes Levítico 23 com vocês essa semana. Foi o nosso texto principal, porque foi aqui que Deus deu a orientação para fazermos a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, é festa das cabanas, que é Sukkot, que é festa da colheita, que é festa da alegria, que é festa das águas. Ou seja, ela é conhecida com todos esses adjetivos, porque engloba tudo isso. É uma festa que fala de prosperidade, que fala de unção, que fala de avivamento. E eu queria ler 2 versículos desse texto de Levítico 23, o versículo 37 e o versículo 40. Versículo 37 diz o seguinte: essas são as festas solenes do Senhor, santas convocações, que chamareis para apresentar oferta diante do Senhor, holocausto e oferta, vegetal, sacrifício e libações, cada dia o que ao dia corresponder. Versículo 40. No primeiro dia tomareis para vós fruto de árvore seleta. Em algumas versões está escrito cidra, fruto. Então tomareis o fruto. Celebrareis a festa solene ao Senhor durante 7 dias. Voltei no versículo. Então no primeiro dia tomareis o fruto da árvore seleta, ramos de palmeiras, que no caso é a tamareira. Isso aqui está simbolizando a tamareira. Esse limão siciliano está simbolizando a cidra. Não é uma cidra, é um limão siciliano. Daqui a pouquinho eu falo sobre eles. Ramos de árvores frondosas, que seria a murta. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Isso aqui está simbolizando a murta. É um raminho parecido com isso. E a próxima é o salgueiro. Salgueiro chorão, que é esse aqui. Ramos de árvores frondosas, salgueiros do arroio, durante 7 dias sereis alegrados diante do Senhor, né, o vosso Deus. Amém? Esses 4 elementos, começar a trabalhar sobre o significado de cada um deles e o que ele simboliza para a festa do tabernáculos. Porque durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, isso aqui ele é usado pelos
pelas pessoas que estariam ali fazendo, né, participando da festa. Segura esse aqui para mim que tem a mais aqui. Todos os dias, a gente leu aqui no versículo 37 que havia libação. A libação era uma cerimônia das águas, era a libação das águas. Todos os dias havia uma cerimônia em que eles percorriam um trajeto segurando isso aqui nas mãos. Quando você segura ele separadamente, são só umas folhas, uns ramos e o fruto. Porém, na hora da procissão, da romagem, né, os homens e mulheres precisavam segurar ele com uma mão só, unindo os 4 elementos. E cada elemento desse, para o judeu, ele tem um significado. Todas essas folhagens, elas precisam de muita água. Depois que você tira ela, ela vai ficando murchinha, vai ficando sem vida. E ela necessita, mesmo na terra, de ser hidratada, de ser molhada. Essa necessidade da hidratação da água fala da nossa necessidade enquanto recebemos, né, a água do Senhor. E todo esse ritual dessa libação das águas fala de chuva, fala, né, das águas que descem do trono que nós necessitamos, das águas que fluem do Senhor. A junção desses elementos se chama Arba Minim, ou Arba Minim, ou Lulav. Lulav é também o nome desse ramo principal aqui, que ele lembra aqui uma espada, né, que eu falei para vocês. É o nome desse ramo principal e dá também o nome das 4 espécies juntas. É o Lulav. O judeu, ele quando fazia a caminhada juntamente, seguindo os sacerdotes, eles sacudiam o lulav nos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. E iam sacudindo e declarando os salmos que a gente falou aqui desde domingo passado. Salmo 113 a 118 e o Salmo 136, perdão. Então, ele também, esses 4 elementos, simbolizam a diversidade da vida. Ele é um buquê. Você, quando junta ele todo aqui, ó, ele vira um buquê. E um buquê te lembra o quê? Um buquê te lembra o casamento, exatamente. Um buquê é segurado por quem? Pela noiva. E é exatamente isso que simboliza quando eles estão ali, quando eles estavam ali segurando o lulav. Era a noiva de Cristo, num cortejo, segurando um buquê, indo de encontro ao seu noivo. Tem todo um simbolismo, né? O primeiro elemento que o pastor Adriano falou é esse aqui, ó, que é a cidra, que é o fruto que a palavra fala, né? Ele, em hebraico, é o etrog. O etrog é o principal deles, porque é o mais cobiçado. Outro dia eu estava assistindo um pastor pregar, de origem judaica, e ele falou que em Israel ele já viu, nesse momento, nessa época de tabernáculos, uma pessoa pagar $1.000 por um etrog perfeito. Para ter durante esses 7 dias, para caminhar durante esses 7 dias com um etrog perfeito. Se você for olhar na internet, aliás, na nossa figurinha que eu mandei no grupo, né? Você vai ver que é muito semelhante a um limão siciliano. Essa fruta, ela é muito importante porque ela tem cheiro e sabor. Tanto o cheiro quanto o sabor são algo importantíssimos para esses elementos, né? Ela é uma fruta cítrica, porém, a fruta, né, a real, a cidra, ela é muito doce. O limão, ele não é muito doce, né? Limão siciliano, ele é azedinho também, é um limão. Mas a fruta, a cidra, ela é bem doce. E ela simboliza as pessoas que buscam e têm o conhecimento da palavra, mas também dão frutos. Por isso o cheiro e o sabor.
Então ela tem o cheiro, ou seja, busca o conhecimento, busca aprender da palavra, busca estudar, busca absorver os ensinamentos da palavra do Senhor, mas não fica só na teoria, ela também dá frutos, então ela também tem sabor. O segundo elemento é o lulave, que é a tamareira, que é o ramo da tamareira, que é uma palmeira. Essa tamareira, ela tem gosto, mas não tem cheiro. Então, simboliza aquelas pessoas que não estudam a palavra, não se aprofundam nas escrituras, não guardam a palavra, mas o pouco que sabem dão frutos. Elas produzem frutos de arrependimento. São as pessoas do estilo das palmeiras, lulave. Tem essa daqui, que é a aravá. Perdão, que é a murta. É a xadás. Essa daqui é a murta. Ela tem cheiro, mas não tem gosto. São comparadas àquelas pessoas que são religiosas, porque elas têm um conhecimento da palavra, estudam, guardam a palavra no coração, mas não produzem efeito, não produzem resultado, não produzem frutos, não tem sabor. Seu fruto não tem sabor. E por último, um elemento que simboliza pessoas que ninguém quer ser, que é o salgueiro chorão. Ele vive curvado, encontrado à beira dos ribeiros de Israel, tem como se tivesse um peso na vida deles que derruba eles para baixo. Eles não têm gosto e nem têm cheiro. Ou seja, eles não buscam aprender, não buscam entender, não buscam guardar a palavra. E também não dão frutos. Não têm sabor algum. Mas juntos, esse buquê mostra que todos eles, um pode abençoar o outro, um pode ensinar para o outro, e todos devem ter misericórdia daquele que não tem cheiro nem sabor. Porque Deus não nos chamou para julgar, Ele nos chamou para ter misericórdia. E todos precisam olhar para o fruto perfeito, para nele se espelhar e mirar, né? E entre nós não existe fruto perfeito. Existe Jesus, que deve ser aquele que nós miramos, não é? E é com esse elemento, né? Por isso que eu trouxe e tentei reproduzir ele, porque às vezes quando a gente visualiza, olha, né? A gente consegue gravar e compreender melhor. Porque com esses elementos em mãos, né, eu queria falar sobre o último dia, que é o dia mais importante da festa, que é o 7º dia. O 7º dia, ele também é chamado de Rosh Hashanah Rabbah, que é o dia da grande salvação. Que é o dia da grande salvação. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João 7:37. Há pouco tempo nós estudamos esse texto aqui, a gente está estudando às quintas-feiras o livro de João. E falamos por alto sobre essa cerimônia. Jesus estava perto de Jerusalém quando seus irmãos falaram com ele, né? Jesus está se aproximando do tabernáculos. Vai para Jerusalém para mostrar tudo isso que você tem feito. E Jesus falou, não é meu tempo ainda, não é chegada a hora de eu ir para Jerusalém, porque Jesus sabia o que estava aguardando ele. E Jesus foi como que escondido, né? Ocultamente. Participou de todo o cortejo, esteve presente em toda a cerimônia da libação das águas durante os 6 dias. E foi encontrado em alguns momentos falando, ensinando no templo. Porém, ele realmente apareceu
no último dia. E é sobre esse último dia que eu quero ler com vocês. Versículo 37. Ele diz o seguinte: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram rios de águas vivas, rio de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. A tradição do último dia do Rosh Hashanah Rabbah, que é esse dia da grande salvação, ela acontecia assim: todos os dias, o sacerdote, o sumo sacerdote, descia lá do monte Moriá, lá do templo, descia em procissão, seguido dos levitas, dos cantores, né, com as cornetas, e logo após ele a multidão em festa segurando o lulav e balançando o lulav. E ao longo dessa procissão ele descia com um jarro de ouro na mão até o tanque de Siloé. E as pessoas alegremente adoravam ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom em todo tempo. Prospera-nos, Senhor. Dá-nos água, Senhor. E falando ao Senhor sobre, clamando ao Senhor por essa grande salvação. Porque lembra que eu falei ontem que eles estavam sem chuvas desde o período da Páscoa, Desde o período da Páscoa, de Pentecostes, eles estavam sem chuvas. Era um período de estiagem, estavam em outono em Israel nesse momento. Então eles estavam agora clamando por chuva para a próxima estação, porque sem chuva não haveria nova colheita. Essa era a última colheita. Lembra que ontem nós falamos sobre a primeira colheita e sobre a última colheita? Essa era a última colheita do ano. E eles precisavam se preparar para o novo plantio, para a nova temporada de plantio, para a nova colheita do ano seguinte, que seria na Páscoa. Então esse era um momento de clamar por chuva. Então durante todo o cortejo, eles clamavam: Senhor, prospera-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, porque sem chuva não há vida. Salva-nos, Senhor, dá-nos água, Senhor. E iam fazendo o cortejo. Quando chegava lá embaixo no tanque de Siloé, o sacerdote enchia aquele jarro de ouro e subia, fazendo as mesmas coisas. Os levitas cantando, adorando, cantavam também Isaías 12, nós vamos ler aqui, e subiam de volta para o templo. Quando chegava lá em cima no templo, o sacerdote dava uma volta no altar e derramava aquela água. E isso acontecia por 6 dias. Agora, no dia que nós lemos aqui, que era o 7º dia, que era o grande dia, o dia da grande salvação. Olha só que interessante. Os judeus, naquela época, já festejavam esse dia como sendo o dia da grande salvação. Já chamava-se Rosh Hashanah Rabbah nessa época. E eles clamavam por salvação, por água, clamavam por tudo isso, por prosperidade. E aí no 7º dia acontecia do mesmo jeito. O sacerdote descia, todo mundo cantava ao redor dele e clamava por salvação. Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos, Senhor, nos dá água. E aí ele descia e subia com aquele jarro cheio de água. Só que antes ele não dava mais uma volta, ele dava 7 voltas. Dava 7 voltas em cima. 7 é o número perfeito, é o número de Deus. É a mesma quantidade de números de voltas ao redor dos muros de Jericó. Então ele dava 7 voltas. E depois de dar as 7 voltas, ele derramava a água. Existe um outro relato que fala que ele derramava água e uma taça de prata juntamente com a água, uma taça de prata com vinho, simbolizando sangue. Ele derramava junto nos chifres, na ponta dos chifres do altar. Queridos, eu queria que vocês visualizassem tudo isso que eu falei aqui agora. O cortejo, as músicas, o clamor do povo, Senhor, salva-nos, prospera-nos.
Senhor, nos dá água. E esse momento em que o sacerdote dá as 7 voltas, joga a água no altar, é exatamente aí que Jesus se levanta. Ele diz, a Bíblia fala que ele se levanta e com grande voz ele declara: aquele que tem sede. Jesus se levantou e disse em alta voz, diz aqui a minha tradução: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Vocês conseguem alcançar o que isso significava? As pessoas estavam ali o tempo todo clamando ao Senhor por água, clamando ao Senhor por salvação, clamando ao Senhor por vida. E Jesus simplesmente no meio daquilo tudo interrompe a liturgia, interrompe a cerimônia. Ele se coloca de pé, não sei onde ele estava, mas com certeza ele estava no meio daquela multidão, também com o seu lulave, também ali segurando, os elementos. E de repente ele fala: vocês estão pedindo água? Eu sou a água. Vocês querem vida? Eu sou a vida. Vocês querem prosperidade? Sou eu. Porque as Escrituras dizem que aquele que beber de mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele estava ali, se pondo em pé e respondendo ao clamor de 7 dias daquele povo. Queridos, quantos dali que estavam presentes realmente perceberam que quem estava ali falando: eu sou a água da vida, venham e bebam, realmente conseguiram pegar que ele era o Messias? Realmente conseguiram perceber que era o Messias e beberam dessas fontes, e beberam dessa fonte das águas? Poucos. Lembra que ontem eu falei para vocês que assim como ele veio em tabernáculos, a Bíblia aponta que ele voltará em tabernáculos? Vamos abrir lá a palavra do Senhor? Em Isaías 12. Jesus, ele não estava aqui oferecendo apenas a água para a próxima estação. Ele estava oferecendo a água da vida, que salvaria e que salvou quem acreditou, quem creu e quem crê nele como Messias. A água que aponta para a vida eterna. E as Escrituras que ele faz referência aqui, está lá em Isaías 12, eu não vou ler o capítulo todo, mas o judeu, ele cantava também durante a festa de tabernáculos esse capítulo de Isaías, que fala sobre esse momento. E os versículos 2 e 3 dizem: eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Esse também era um capítulo muito lido, como eu falei, Então, enquanto ele estava falando sobre as Escrituras, em outras palavras, ele falou assim: eu estou aqui, venham e bebam. Quando ele disse sobre as Escrituras, como dizem as Escrituras, para nós pode até ficar parecendo um pouquinho obscuro. Que Escrituras são essas? A respeito de que Jesus estava falando? Mas no contexto onde ele estava ali, todos eles sabiam exatamente do que ele estava falando, porque ele citou Isaías. Então, eles que estavam acostumados a ler Isaías 12, no período de tabernáculos, e recitar, cantar, eles sabiam exatamente de que Escritura Jesus estava falando. E provavelmente era esse texto de Isaías, porque ele encaixa perfeitamente com isso que Jesus estava falando. Jesus é o nosso Emanuel. E
E ele estava se apresentando naquele momento como Emanuel, o Deus conosco. Como eu já falei aqui ontem, Emanuel significa Deus conosco, e ele estava ali mostrando que veio habitar no nosso meio, tabernacular conosco. A salvação estava ali diante deles e a grande maioria não percebeu. Ainda hoje isso acontece. A salvação está diante de muitas daquelas pessoas que nos cercam, né? Está diante de nós. E o pior, a salvação muitas vezes está diante de muita gente que frequenta a igreja, que vai religiosamente, assim como aquele elemento, né, que entende só a palavra, mas não dá fruto, que é o religioso, mas que deixa a salvação passar por ele e não lança mão dessa água viva. Quantas vezes nós pedimos água, mas não nos fartamos? Queridos, quando Jesus foi, e logo na sequência do versículo, ele fala sobre a água viva, né? O próprio texto de João explica que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. E agora eu quero falar a vocês sobre essa água que está disponível para nós e que muitas vezes, assim como aqueles homens e mulheres que estavam ali perto da fonte de água viva, viram a fonte se levantar, viram a fonte falar, mas não beberam dessa fonte. E aí a gente pensa, poxa, eles não repararam, eles não prestaram atenção, eles eram judeus, eles sabiam o que as escrituras estavam dizendo, tudo estava apontando para Jesus. E qual é a nossa desculpa? Nós conhecemos o Espírito Santo, sabemos que ele foi derramado sobre as nossas vidas, sabemos que Jesus falou, né? Eu vou para que ele venha. Em Atos a gente tem ali a demonstração do poder de Deus. Falou que era para todos nós que iria ser derramada. Jesus está falando aqui, nesse mesmo texto, sobre o derramamento da água que está disponível a cada um de nós. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida sedentos, com sede. Pode falar de sede? Quantas vezes vivemos uma vida religiosa, uma vida sem estar encharcado? A gente agora há pouco cantou uma música que falava que aonde está sujo, tudo que está sujo é limpo. O que era seco não fica molhado, se inunda. Se inunda. O que não tinha fruto vai germinar e dar fruto. Mas o que eu achei interessante nessa letra é o que era seco não simplesmente é molhado, se inunda. E é isso que o Senhor deseja para nós. Não é pouca coisa, não é pouca água, não é apenas saciar a nossa sede, é nos inundar. E por que nos inundar? Porque a gente tem que transbordar. Transbordar para quê? O que Jesus falou nesse versículo? Porque rios de água viva vai fluir do seu interior. Fluir para quê, querido? Você foi chamado, alcançado só para beber? Só para matar a sua sede? Ou para saciar a sede das pessoas que estão ao seu redor? Você foi chamado para saciar a sede. Você foi chamado para tirar a sede dos sedentos. Através da água dele, que é a fonte, que flui, que jorra dele, passa por você, flui do seu interior e jorra como correntes de águas vivas. Amém? Glória a Deus. E eu queria encerrar dizendo que Jesus é a nossa alegria, porque no dia seguinte desse dia, desse grande dia, é o Simchat Torá, que é a alegria da Torá. A alegria da Torá é a alegria da palavra. E eles celebravam a alegria da Torá, que é o Simchat Torá, e celebram até hoje. É assim que o Sukkot termina, com uma festa de grande alegria num dia, né, de cerimônia solene. Abre lá para mim Neemias 8, 18. Neemias 8, 18. Diz o seguinte:
A gente estudou Neemias 8 ontem, falamos e contextualizamos esse momento. Se você não lembra ou não viu, não assistiu, aqueles que estão nos visitando, lá no nosso canal, hoje à noite já foi liberado, tá? Então, tem lá a gente falando, explicando sobre esse momento. Onde Esdras passa o dia lá lendo, né, a Torá para as pessoas e o povo ali em pé, sedento, escutando a lei do Senhor ser lida. E quando ele chega lá no versículo 18, ele fala: e de dia em dia, Esdras leu o livro da lei. Ele fala esse dia em dia aqui, é ao longo dos dias da festa de tabernáculos, né? Todos os dias ele foi lendo, os 7 dias. Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. No 7º dia foi esse dia que eu contei para vocês agora, dessa cerimônia da libação das águas. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Essa assembleia solene foi o Simchat Torah, que é a alegria da palavra, a alegria do Senhor, através da palavra dele, através do ensinamento dele. Quando a gente vai ler Salmos, sobretudo Salmo 119, é uma ode à palavra do Senhor, né? Ele fala o tempo todo sobre a alegria de encontrar na palavra alimento, cuidado, sustento, alegria, enfim, que a palavra do Senhor nos alimente. E isso é tabernáculos. A gente aprendeu em tabernáculos tanta coisa essa semana. Aprendemos que tabernáculos aponta para o nascimento de Jesus. Aprendemos que tabernáculos aponta para a volta dele. Aprendemos que tabernáculos fala de um reino milenar, que ele fala de prosperidade, de chuva abundante, de salvação e de alegria. Que nós possamos viver essa realidade de tabernáculos todos os dias do ano, porque tabernáculos é Jesus habitando no nosso meio. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor, agradecer a Ele por esse tempo de alegria, esse tempo de tabernáculos, e agradecer a Ele porque Ele deixou a sua glória e veio tabernacular conosco. Sabe, a sensação que me deu agora foi de alguém que mora num palácio. De alguém que é muito, muito, muito rico e importante. E que mora num palácio suntuoso. E ele não é simplesmente um servente do palácio, um morador que trabalha no palácio, não. Ele é o príncipe, o filho do rei desse palácio. E de repente ele se submete a sair do palácio, colocar roupas simples e ir morar na casa de um dos servos, numa choupanazinha de telhado simples, de repente parede de estuque. E ele foi lá, morar perto das pessoas do seu reino. Ali naquela aldeia, simplesinha. Consegue imaginar uma realidade dessa? Não foi o que nosso Rei dos Reis fez? E esse lugar simples, que ele transforma em palácio, é o nosso coração. Porque foi em nós que ele escolheu tabernacular. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor abriu os nossos olhos em relação a verdades espirituais da palavra que antes eram escondidas, Pai. Senhor, que a tua igreja não seja mais roubada de verdades reveladas, como essas que nós vivenciamos essa semana, Pai. Mas que os meus irmãos possam, Senhor, absorver, aproveitar tudo o que as festas do Senhor têm para oferecer. Desde Páscoa, Pentecostes, até tabernáculos. Tantas
tantas coisas, tantos símbolos, tantas memórias que o Senhor quer imprimir na nossa alma, no nosso espírito, para nos lembrar quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela abundante chuva do Senhor sobre as nossas vidas. Quem seríamos nós sem o Espírito Santo da promessa? Que todos os dias está ali, ora nos alegrando, nos animando, ora nos consolando, ora nos incentivando, nos encorajando. Espírito Santo, muito obrigada. Espírito Santo, nós queremos declarar que não queremos, não podemos viver nenhum dia sem o Senhor. Porque nós somos total e dependente do Senhor. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Jesus, muito obrigada por ter deixado o céu e ter vindo tabernacular no nosso meio. Muito obrigada porque o Senhor deixou a sua glória e veio viver entre nós, para depois de morrer e ressuscitar, habitar em nós. Muito obrigada pela salvação que nós temos em Ti. E, Senhor, eu desejo e declaro para a Tua igreja, para a Tua noiva, dias de avivamento como Joel profetizou, para que nós, como noiva, num grande cortejo, segurando o nosso buquê espiritual, possamos com alegria aguardar o noivo se apresentar diante de nós e sermos levadas nesse cortejo, sermos levadas, carregadas como uma igreja santa, pura e imaculada. Senhor, que cada um dos meus irmãos, que cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão escutando, ó Pai, pela internet, possam vigiar, possam olhar as suas vestes, possam atentar para esse tempo da chegada do noivo. E enquanto o noivo não vem, nós clamamos por abundante chuva. Em nome de Jesus. Que essas chuvas reguem a terra do nosso coração e possam nos inundar a ponto de transbordarmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Poder assentar em nome de Jesus. Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade que tivemos de aprender esse algo a mais. E para fechar essa linda construção, queria trazer uma informação a mais para você. Se você pegar a foto, literalmente, de um etrog e de um limão siciliano, eles são quase que idênticos. E o que separa um do outro? Eu comecei a explanar no começo, mas não queria falar para não atrapalhar a ministração. Qual é a característica que separa um do outro? Os dois são cítricos? Sim, os dois são cítricos. Mas qual é a característica do limão siciliano? Ele é extremamente... O limão é extremamente... Ele é cítrico, porém ele é extremamente azedo. E quando nós pegamos a... E o cheiro dele não é tão assim, relevante, tão forte. É só se você detalhe neles, que é naquele momento exato ali, vai exalar. Mas qual é a característica, apesar de muito parecido, né, um com o outro é extremamente cheiroso. E quando você come o fruto, ele é extremamente doce. Então existem muitas, o Espírito Santo ministrava no meu coração ali, que existem muitas pessoas que estão em meio à igreja, que quando você de fora olha, você fala, uau, são todos etrog. Mas na verdade, quando você chega perto e você sente o cheiro, ele não exala o cheiro de Cristo. Ele não exala o cheiro da rosa de Saron. E essa é a grande reflexão que o Senhor ministrava no meu coração. Existem muitas igrejas, muitas pessoas, que quando você olha e fala, uau, ali está uma árvore de etrog. Mas quando você chega perto, você, poxa, mas engraçado, é igualzinho. Mas o que está de errado? É porque não tem cheiro. E o pior de tudo é quando você tenta consumir desse material, você vê que ele é extremamente cítrico, ácido, amargo, azedo. Enquanto o outro é extremamente doce.
Mais um detalhe que eu queria dividir com vocês antes da gente encerrar esse culto, nós estamos aí com alguns minutinhos, é que muitas vezes na nossa cultura a gente fala que o fruto proibido oferecido a Eva foi o quê? A maçã. Coitada da maçã, não tem nada a ver com a história. Quando você pega na cultura oriental, eles falam que essa é quase com certeza a fruta que foi oferecida. Mas a Bíblia deixa aberto, mas se você pegar em Israel, quando eles pegam na cultura deles, a fruta que eles falam que foi oferecida foi o etrog. E aí você pergunta, entre outras coisas, além de ser muito doce, né, e cheirosa, muito convidativa aos olhos, ao paladar e ao olfato, tem uma outra característica que eu termino dizendo. Ela dá o ano inteiro. Traduzindo, quando o Senhor nos convida a sermos como o etrog, ele quer dizer que nós damos fruto, nós exalamos, e não é por um momento específico do ano, como muitas das frutas, mas pelo contrário, essa árvore, durante todo o ano, você pode chegar até ela e lançar mão, e você vai ter o fruto. E é isso que eu quero chamar você a refletir e, ao mesmo tempo, profetizar sobre a tua vida. Que assim como foi ministrado essa noite, foi trazido o entendimento essa noite sobre o etrog, que assim seja sobre a tua vida, que haja o perfume do Senhor sendo exalado, que haja um bom gosto, que haja o ar doce, um hálito doce vindo da parte do Senhor sobre a tua vida, e que você possa não somente dar fruto em momentos específicos, mas que você possa dar fruto o ano inteiro. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar agora para encerrar.